Boa noite, pessoal. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre a explosão da fornalha da locomotiva a vapor em Gettysburg, em 16 de junho de 1995. Nosso trabalho é pautado em cima do relatório técnico do acidente. O nosso grupo é feito por mim, Arthur Osmar de Oliveira, pelo Kaique Antônio de Rezende Pinto e pelo Sandro Matheus Moreira Alves. Um dos tópicos que a gente irá abordar durante o nosso trabalho serão introdução, local do equipamento, o acidente em si, os danos causados pelo acidente, as causas que levaram a esse acidente, algumas recomendações, o que poderia ter sido feito e como essa pesquisa mudou nosso entendimento. E para finalizar, a conclusão. Então, vamos começar falando sobre a introdução. Nosso objetivo com o trabalho é entender o que aconteceu, o porquê aconteceu e quais lições esse evento traz para a segurança em sistemas de geradores a vapor. Falando um pouquinho sobre o local do equipamento. O acidente ocorreu em uma locomotiva a vapor, um ambiente industrial móvel que utiliza cilindros de vapor para converter pressão térmica em movimento mecânico. O cilindro estava instalado na parte lateral inferior da locomotiva, responsável por transferir a força de vapor para as bielas e rodas. Esse tipo de sistema exige altas temperaturas e pressões, tornando o ambiente crítico em termos de segurança, manutenção e inspeção. Segundo o relatório, os danos principais foram ruptura total do cilindro de vapor ocorrendo durante uma operação normal, destruição das paredes internas do cilindro e fratura dos componentes mecânicos associados. Teve também lançamento de fragmentos metálicos, oferecendo risco aos operadores e perda instantânea da força motriz da locomotiva. Perfeito, pessoal. Dando continuidade no que o Arthur falou, eu vou falar agora um pouquinho mais dos danos, né, que foram causados. E pautando primeiro, né, em relação à locomotiva, é importante frisar que a área danificada ela concentrou principalmente, né, na caixa de fogo ou firebox. Ela geralmente fica na parte frontal ali, né, da locomotiva, então por isso não teve dano, né? Mais para frente eu vou falar melhor sobre isso, mas não teve dano a outras partes, né, do trem. Certo? E falando um pouquinho mais, né, desses danos, aproximadamente 60 estais, né, eles geralmente são um componente responsável por fixar a nossa fornalha ali, na parte superior, dá para a gente ver pela primeira imagem a respeito disso, e eles ficaram, né, com furos deformados, alongamento nas bordas, perda de fixação à chapa, certo? Além disso, pulando para o terceiro, uma fixura de aproximadamente 6 polegadas, né, então 15 centímetros, apareceu no knuckle, da curva, né, próximo ao tubo de fumo. Dá para a gente analisar pela terceira foto, né, na parte inferior ali, né, na quina do superior. E, né, geralmente é na dobra, né? Então, onde que a gente tem ali um concentrador de tensão, apareceu essa trinca. A parte mais severa, assim, né, dentro do acidente, foi esse crown sheet, né, conhecido como o teto da fornalha. Ele foi, né, deformado de forma bem severa e em formato de bolsa, né. Essa bolsa chegou aproximadamente a 30 centímetros, né, de abalamento para baixo. Então, a gente consegue observar também, tanto na segunda quanto na terceira foto, né, esse abalamento. Perfeito? Além disso, a gente teve que as grelhas, né, dianteiras da fornalha, elas foram quebrando e caíram no cinzeiro, e sujeira, né, fuligem e detritos, eles foram lançados, né, no interior da cabine. Agora falando um pouquinho mais dos danos às pessoas, né, geralmente é o que mais importa, né, e dentro deles, né, foram 3 tripulantes, né, que estavam na cabine superior, e em primeiro, né, a gente teve um engenheiro com queimaduras de 3º grau, e aproximadamente 65% do corpo, então foi bem afetado. Logo em sequência, os foguistas, né, que teve queimaduras de 2º a 3º grau. Além disso, quando eles tentaram, né, escapar do trem, eles também sofreram fraturas, né, ao pular da cabine. E é importante a gente destacar, né, que nenhum passageiro, né, ficou ferido, justamente porque a explosão, né, aconteceu na locomotiva superior, então os vagões para trás não foram afetados. Agora falando um pouquinho das causas principais, né, por que ocorreu isso? Primeiramente, aconteceu que o nível da água ele foi crítico, então ele abaixou do nível, né, seguro, mínimo seguro. Então a gente consegue observar pela foto, né, que a parte mais escura dentro da foto é a parte de água, então esse nível caiu. Com isso, a temperatura, né, da própria chama que estava dentro da caldeira, ela subiu muito e acabou que prejudicou as chapas superiores, né, da própria fornalha. E elas foram expostas diretamente, gerando um sobreaquecimento, né, e o metal ele acabou perdendo a sua resistência estrutural. Com isso, aconteceu todos os fatores que eu falei para trás, né, então houve a ruptura violenta, né, da própria estrutura e uma deformação brusca. Com isso, liberou de forma violenta todo o vapor que era contido, né, dentro da caldeira. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, por que, né, que aconteceu esse nível crítico. Principalmente pela né,
Foram 4 exemplos que a gente citou aqui, mas é importante destacar que, pelo menos, o que a gente consegue observar nas aulas do Carlos, né, que muito desses erros ocorrem muito pelos erros humanos, né, por falhas humanas, e dentro disso, né, a gente pode destacar algumas. Por exemplo, a primeira, falha no sistema de monitoramento da água, né? Os indicadores, eles apresentaram leituras imprecisas. Então, levou a tripulação, né, quem estava pilotando, né, quem estava controlando, né, todo o trem, né, acreditar que o nível estava adequado, quando, na verdade, pelo contrário, né, estava bem abaixo do normal. Além disso, procedimentos incorretos. As rotinas que eram essenciais, né, para manter o nível da água estável não eram executadas corretamente durante a operação, tanto no início, quando todo o trem estava parado para analisar muito bem como estava o nível da água antes de iniciar todo o percurso, antes de ter uma pressão existente dentro da caldeira, não foram feitos de maneiras corretas. Além disso, deficiência da manutenção. Então, várias partes da caldeira elas já estavam degradadas, né, então o que reduziu a eficiência do sistema né, no caso, de controle, e aumentou muito o risco, né, de uma explosão. Além disso, né, por fim, o sistema de alimentação estava com defeito. Então, mesmo quando se tentou repor a água, viu que, né, a água estava abaixo, o sistema não respondeu de uma forma eficaz. Ele falhou, né, exatamente no momento em que ele era necessário. E todos esses 4 fatores, né, criaram junto um cenário bem perfeito, né, muito perfeito para que acontecesse uma situação crítica, né, uma situação como essa. Bom, dando continuidade, né, ao que o Sandro disse, como ele bem resumiu, né, o acidente ele ocorreu basicamente por uma falha, né, de verificação diária ali da caldeira, além, né, de um treinamento mais adequado para os operadores que estavam operando o equipamento naquele instante, certo? E após, né, a ocorrência do acidente, a agência responsável nos Estados Unidos ela emitiu diversas recomendações para que tais acidentes não voltassem a ocorrer, principalmente em locomotivas. Então, ela exigiu, né, que o órgão federal de transporte ferroviário do estado ele atualizasse suas normas de inspeção de caldeiras mais antigas, que ele criasse também, né, exigências formais de certificação para os operadores. Então, as empresas, né, elas deveriam comprovar que os operadores foram treinados, foram capacitados corretamente para estarem operando as caldeiras, certo? Além disso, foi solicitado que o órgão federal ele padronizasse as inspeções e os procedimentos de manutenção das caldeiras. Então, deveria, né, ter um padrão ali de inspeções para que a manutenção dessas caldeiras fosse realizada, certo? Além disso, foi solicitado para o órgão nacional que ele desenvolvesse, né, diretrizes específicas para caldeiras mais antigas, para realmente evitar, né, que ações do tempo, né, influenciassem no funcionamento delas. Além disso, aperfeiçoar, né, os seus métodos de verificação e inspeção. Então, utilizar métodos, né, mais tecnológicos, né, com precisões, né, melhores para garantir que esse acidente não voltasse a ocorrer, né. E, além disso, né, foi solicitado, né, para a Associação de Ferrovias Turísticas, né, que ela criasse um programa de treinamento contínuo para os operadores e que melhorasse, né, as práticas de manutenção e cultura de segurança das empresas, certo? Com base, né, no que foi apresentado no relatório técnico e com as aulas, né, que tivemos com o Carlos na disciplina de combustão e geração de vapor, concluímos, né, que se fosse a gente operando esse equipamento, teríamos feito algumas coisas diferentes, certo? Uma das coisas seria a implementação, né, de inspeções profundas em intervalos menores, então, verificações realmente diárias de como que estava o equipamento, se havia, né, alguma falha ali que poderia ser identificada e corrigida no tempo correto, no tempo mais ágil, certo? Além disso, estabeleceríamos limites de operação mais conservadores, então trabalharíamos realmente dentro do limite indicado pelo fabricante, certo? Fazeríamos também, né, a substituição do cilindro ao primeiro sinal, né, de fragilização, certo? Então, assim que identificássemos que o cilindro ele estava ali um pouco, sofreu algum dano, né, durante o seu uso ali, já solicitaríamos a troca, né, desse cilindro para evitar, né, que este colapsaria, né? Além disso, recomendaríamos a utilização de sensores contínuos de temperatura e de pressão para realmente verificar como que estava o funcionamento dessa caldeira durante a sua operação. Então, verificar, né, a temperatura e a pressão são parâmetros bastante importantes no funcionamento da caldeira. Além disso, né, fortaleceríamos a cultura de segurança e manutenção preditiva.
que são bastante importantes para realmente evitar, né, que tais acidentes ocorram, certo? Bom, falando um pouco aqui agora, né, sobre como essa pesquisa, como que esse seminário, ele mudou nosso entendimento sobre, né, a segurança com caldeiras, certo? Pelo menos para mim, eu percebi, né, que, assim, sistemas, né, que podem aparentemente ser simples, né, como o visor de nível dessa caldeira, são absolutamente críticos, né, para a segurança da mesma. Então, como o Carlos mesmo disse, né, se você não tem ali uma visão rápida do que está acontecendo na caldeira ali, ele pode gerar, né, consequências realmente catastróficas, certo? E entendi também, né, que a operação de caldeiras exige, né, uma certa disciplina, né, uma manutenção realmente rigorosa, e que as pessoas que estejam operando, né, a caldeira, elas sejam realmente capacitadas para estarem ali trabalhando, né, nessa função, certo? Falando um pouquinho do meu ponto de vista, eu consegui compreender que, né, mais um entendimento técnico, acredito eu, que o sistema, né, apesar dele estar ali unido, né, como um todo, você consegue fazer com que esse conjunto ele seja desencadeado, né? Então, nesse caso, o que é que aconteceu? A água estava indicando como normal, mas o sistema ele estava mentindo, né? Nesse caso. Logo em sequência, quando eles perceberam realmente que isso estava acontecendo, todo o sistema para reposição de água estava bloqueado. A iluminação do visor ela não estava funcionando. Então, vários sistemas, né, não funcionando de uma maneira correta, ela pode desencadear realmente um problema catastrófico. Então, a gente consegue absorver muito, pelo menos da caldeira que a gente observou, né, no laboratório, que houve uma evolução, né? Então, todos esses sistemas, eles são independentes, porém, a manutenção, desde aquela época até hoje, ela é necessária. Então, assim, independente do tempo que passar, eu acredito que a manutenção, ela tem que estar em dia. Então, foi uma coisa, assim, que eu consegui aprender bastante com o seminário, né? E uma outra coisa até que o Kaique citou, eu achei muito interessante, que saber realmente operar não garante a segurança, né? Então, realmente é necessário você saber como o seu sistema ele funciona inteiro, né? Então, do que está entrando, do que está saindo, não só, não, eu tenho que apertar esse botão para iniciar, eu tenho que fazer isso com a válvula. Então, não só o saber operar é o necessário, né? Então, você tem que entender realmente do que seu sistema ele necessita, do que entra, do que sai no seu sistema, né? Então, eu acredito que o seminário foi muito importante para mim nessa parte. Bem, agora falando um pouquinho também o que eu entendi. Antes eu via geradores de vapor e sistemas precisados como equipamentos robustos por natureza, sabe? Depois dessa pesquisa eu entendi que a microestrutura do material é tão importante quanto o projeto mecânico. Então, por exemplo, que algumas falhas internas são invisíveis a olho nu e pode levar a uma ruptura que causa um acidente irreversível, igual ocorreu com esse trabalho. Então, igual os meninos todos comentaram, uma manutenção preditiva é muito importante, tá sempre de olho sobre a fadiga do material, sobre a capacidade térmica dele. Então, tá sempre fazendo fiscalização, fazendo manutenção. Então, hoje eu vejo que a segurança do sistema de vapor depende do rigor técnico, da disciplina e respeito à vida útil do material, igual eu acabei comentando. Passando agora, né, para a conclusão, concluímos, né, que a falha, o acidente em si, ele ocorreu por uma combinação de diversos fatores, né, entre eles o baixo nível de água presente, né, dentro da caldeira, as incrustações que estavam presentes ali no equipamento, certo? Além, né, de uma falta, né, de capacitação dos operadores que estavam operando o equipamento naquele instante. Além disso, né, concluímos também, né, que a operação de caldeiras ela é bastante complexa, então ela exige ali, né, que inspeções, né, realmente adequadas, decisões técnicas preventivas a fim, né, de evitar que problemas maiores ocorram. Então, você ir lá trocar algo antes realmente que ocorre a falha de algum subcomponente, né, da caldeira, certo? Isso, né, é fundamental para evitar que tais acidentes ocorram novamente, certo? Além disso, o acidente em si ele reforça, né, a importância da engenharia de materiais e da segurança industrial para prevenir acidentes como esse, né? Como os meninos mesmo disse, teve ali uma falha na microestrutura, então a engenharia de materiais entra muito nessa parte, né? E a segurança industrial como responsável ali pela capacitação, pela análise crítica de todo o sistema em si, certo? E, para finalizar, a gente trouxe uma frase, né, que a gente sentiu que é bem adequada para a situação que ocorreu, né, no caso, infelizmente, nessa tragédia, mas, de acordo com o National Safety Council, né,
A maioria dos acidentes não é causada pela falta de conhecimento, mas pela ilusão de que já sabemos o suficiente. Então, a gente consegue, né, pela frase, retirar bastante coisa, né, realmente, do que aconteceu, e a gente achou, né, que iria caber bem, né, nesse seminário. Essas aqui foram as fontes que a gente utilizou, principal, né, a fonte em relação ao acidente. Então, essa foi a nossa apresentação, e muito obrigado.